Paz do Senhor, meu povo. Como é que vocês estão, gente? Essa quinta-feira abençoada que papai fez só para o seu louvor. Antes da gente começar a nossa live, eu quero apresentar, a pastora da Inglaterra, que já chegou pro nosso seminário, que começa amanhã, tá? Eu ainda tenho 20 vagas. Se você quiser, corre e se inscreva para esse seminário de libertação, de batalha espiritual. Pastora Luzia Pereira da Inglaterra, fala um oi para os meus ouvintes, pastora. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui juntos, né? Amém. Pastora Luzia vai ser uma das palestrantes. Amanhã chega a pastora Verbênia e a pastora Isabel Falcão do Brasil. Serão 2 dias de aprendizado. Pastora Diva, eu só posso ir na sexta. Venha, querida. Pastora Diva, eu só posso ir no sábado. Venha no sábado. Mas venha aprender um pouco, irmãos. É tão bom aprender. É tão bom sair da ignorância, né? Do estudo, de não saber as coisas. E antes da gente começar a conversar um pouquinho com a pastora Luzia sobre batalha espiritual, lembra que eu falei pra vocês sobre esse colarzinho da árvore da vida? Gente, está um charme. A minha ovelha ontem, ela viu ele de perto, ela falou assim, pastora, eu não sabia que era tão grande, porque ela disse que no live saiu bem pequenininho. Isso aqui, gente, é uma empresa que está nos fornecendo esse colarzinho da árvore da vida. E ele é banhado a ouro, tá? Ele é banhado a ouro, ele tem 1 grama de ouro. Eu soube ontem, que eu nem sabia. E cada colarzinho desse que a gente vende, ela nos dá uma porcentagem para as nossas missões, gente, lá no Ceará. E ontem ela me trouxe também esse anelzinho que eu já fiquei com pra mim, é lógico, escrito fé. É uma coisinha mais linda do mundo. Também nos ajudando com as nossas missões no sertão do Ceará. Se você quiser, nos procura que eu reservo teu. Bom, amanhã começa. Ai, gente, de onde vocês são? Escreva aí pra mim de onde vocês são. Pastor, se você quiser acompanhar de vez em quando, vou abrir aqui no celular pra você acompanhar também. Eu tenho que acompanhar. Realmente, esses Hoje a Thaís são lindos. Hoje a Thaís lá, ela tá nos filmando aqui, tá nos ajudando. Essa princesa da mamãe. Ei, Lenita, Deus te abençoe. Da Bahia, gente da Bahia. Paz, pastor Wellington. Outra coisa aí, a apóstola Verbênia já está nos assistindo. Eita, glória. Olha só, gente, uma pergunta que me fizeram. Homem pode vir no curso de batalha espiritual? Claro que sim. Eu só estou admitindo pessoas de 12 anos acima. Porque uma criança não vai entender sobre batalha espiritual. Mas o seu adolescente, ele já passa por guerra, acredite. E se você quiser trazer seu adolescente acima de 12 anos, você pode trazer também, que ele vai ser bem-vindo, tá? Nós vamos começar amanhã às 7 da noite, vamos parar às 10 da noite. Voltamos no sábado às 10 da manhã de novo. Vamos dar uma parada para almoçar e voltamos no período da tarde. Até umas 3 horas, assim a gente vai tentar passar um pouco. Gente, Pittsfield com a gente, a Flórida tá conosco, a South Carolina conosco, Boston, Bahia, que legal, gente. A Espanha conosco, eita glória. Quando é o curso, pastora Diva? Amanhã, minha linda. Aí, Elisa, você tá perto de mim, sim. Você tá em Pittsfield. Começa amanhã às 7 da noite e sábado 10 da manhã, tá? Ok, pastora, responde uma coisa pra nós. Se você tiver alguma pergunta pra fazer pra pastora, vocês podem fazer, tá? E eu vou selecionar aqui alguma pra ela responder por causa do nosso tempo. Ela chegou ontem, ela tá no fuso horário ainda e não é fácil. Nós estamos acordadas, né, pastor? Mas existe batalha espiritual, pastor? Isso é uma questão muito séria, porque é do interesse, principalmente do reino das trevas, que as pessoas não tenham consciência que realmente existe uma batalha e ela é muito real. Inclusive essa batalha, ela começou no céu. Exatamente, nós vamos falar um pouco da origem. Da origem. Fala pra gente, pastor. A origem todo mundo sabe que está descrita em Ezequiel, Daniel, vários profetas.
falando sobre isso. E essa batalha, gente, acima de tudo, já é uma batalha ganha pelos céus, tá? Yes. Deus não perdeu nada, só que ela existe, é real. Ela Você existe. sabe que as guerras existem e às vezes elas terminam, né? Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, a diferença da batalha e das guerras. Porque Olha aí. isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, batalha é um combate específico. As pessoas costumam dizer assim, eu estou numa batalha, estou numa batalha. Sim. Então a batalha é um combate específico. Você pode estar batalhando por uma causa. Agora as guerras, ela é específica e constante. Enquanto nós estivermos nesse corpo terreno, nós vamos enfrentar batalhas. Exatamente. Porque, a não ser que você não acredite na Bíblia, né? Se tiver algum ateu me ouvindo, me desculpe, mas eu estou falando para quem crê na Bíblia, né? Enquanto nós estivermos nesse corpo físico, queridos, todos os dias nós vamos enfrentar uma batalha. O mundo espiritual da maldade, ele é real. Ele é real. E este mundo foi entregue a Satanás, né, pastora? Exatamente. Esse mundo jaz no maligno. Mas nós estamos no contexto mundo, não mundo. Mundo não mundo. O problema é que hoje a mentalidade, ela é muito de lugares baixos. Eu falo assim, porque o Senhor, a conquista da cruz, nos levou para os lugares altos. Olha aí. Entendeu? Então, do alto você já tem uma vantagem, que a tua visão fica ampliada. Sim. Né? Só que as pessoas, elas vivem muito nessa esfera daqui do mundo. Na esfera disso aqui. Tá? Então, assim, as batalhas são todas aqui. Sendo que a batalha é lá. A nossa batalha, todas as nossas guerras, são nas regiões Nossa celestes. luta não é contra carne e sangue. Exato. Por exemplo, quando eu tenho um problema com alguém, eu não vou lutar na esfera espiritual. A maioria das pessoas, elas lutam na esfera terrena. Ela me fez, ele me fez, foi ele, foi ela. Quando na realidade está acontecendo lá no reino espiritual. Exato. Isso não é espiritualizar, tá? Isso Aham. é realidade. Isso é realidade. Tá? Espiritualizar é uma pessoa que vê, eu tenho um copo aqui, eu tô vendo um demônio no copo, eu tô vendo um demônio no teto, não é nada Isso aí disso. é espiritualizar as coisas. Tá? Uhum. Porque tem gente e perdeu muito, houve uma confusão muito grande na questão da batalha espiritual e nos seminários de libertação por causa disso. Porque houve muita abobrinha, muita besteira, vamos dizer assim, no sentido, eu sou baiana, tá, gente? Aí, Mas é verdade. Aí vai para um seminário e diz, agora eu tô vendo demônio aqui, tomei uma topada, foi o demônio, caí, foi o demônio, levantei, foi o demônio. E Bate o carro, foi demônio. Não tem nada, bateu o carro porque não prestou atenção muitas vezes. A polícia te parou, foi demônio, foi Aí- porque estava correndo, o carro estava sem seguro, o carro estava sem luz, irmão. Entendeu? Né? E isso prejudica muito o nível de guerra que a gente tem que enfrentar. O verdadeiro nível de guerra que nós temos que enfrentar. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Isso aí, perder emprego, isso é aflição humana, adoecer é aflição humana, né? Então tem pessoas que espiritualizam tudo. Exatamente. Existe a batalha, ela é real, mas você precisa... Eu estou batalhando contra quem? O que é que eu estou lutando? Tá? Contra quem? Por que eu tô lutando? As pessoas não sabem. Às vezes é muito comum as pessoas dizerem, tô em guerra, tô numa guerra. Guerra do quê? Qual é a sua estratégia? Que guerra é essa que você tá? Entendeu? Então, quando se fala em batalha espiritual, pra mim, no nível das ministrações, é isso. Existem 3 esferas de batalha. 3 esferas. Que existe mais, né? Mas Gente, vai anota falar- isso aí, ó. 3 esferas de batalha. A gente vai falar desses 3 porque não tem tempo para falar. Sim. Por exemplo, uma das esferas é os pecados. Nós vivemos um mundo onde jaz o maligno. Se jaz o maligno, jaz no pecado. Jaz de pecado. Entendeu? Então, isso é uma luta diária. É uma Todo batalha. dia temos que lutar contra o pecado. Nós mesmos. É aquilo que Sim. Paulo diz. Esmurro a mim mesmo, eu mato a mim mesmo todos os dias. Todos os dias que você acordar, você tem que morrer. Isso mesmo. Você quer viver? Morra. minha Todo filha. dia que você acordar, você tem que morrer. Morrer pra mim mesmo. Morrer para sua carne. Exato. Porque eu costumo dizer para meus jovens, principalmente, que carne não converte, pastor. Nunca. Essa infeliz aqui não converte. Não vai. Toda hora que eu der a oportunidade para ela, a minha carne quer o pecado. Tá vivinha ali. Tá viva, né? O diabo a gente repreende, né? Agora a carne eu durmo com ela, eu amanheço com ela, eu preciso subjugá-la. Tem que conviver.
E por isso que Paulo fala, esteja crucificado, crucificado, crucificado. Porque quem está crucificado, eu não vou falar aqui não, vou falar lá. A posição dos que estão crucificados. Quer saber, vai lá. Aí, vai no seminário, se quiser saber essa parte. É porque a gente se lê, né? Está crucificado, já estou crucificado. Qual a posição do crucificado? Eita! Entendeu? Qual a posição do crucificado? Uma das coisas que o crucificado, ele não pode ficar mexendo. Eita, glória! Quem está crucificado não fica se mexendo. Não sai, não dá tempo. Esse tipo de Gente, coisa. vai ser muito forte, vai ser muito forte, vai ser muito forte. Aí, Vocês querem fazer alguma pergunta para a pastora Luzia, gente? Dentro do assunto, é claro. Olha, na esfera que a gente está falando, que é a primeira esfera que é do pecado, existe a iniquidade. A iniquidade. Iniquidade, sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que eu cometo consciente. Eu sei que é pecado, mas isso tudo é libertação. Tudo é libertação. As pessoas pensam que libertação, tem até crente que diz que não precisa. Tem crente que diz, né? Não precisa. Eu estou me libertando todo dia. Eu também, mas... Todo dia. Um dia a menina me fez uma pergunta assim, pastora, a senhora parece tão santa e tal, e não sei o quê. Como é que a senhora consegue? Eu disse, minha filha, se você visse a minha lista de noite. Verdade. Tá? Quando e você aí... deita e a Espírito Santo vem. Te conscientiza. Aí você confessa aquela lista toda, tá? E ainda no outro dia tem outra lista. Iniquidade é uma coisa muito séria. A iniquidade, ela é o pecado consciente. Consciente. Eu tenho... Te prejudico, por exemplo, eu armo contra a sua vida, né? Eu quero te prejudicar. Não, a iniquidade é um pecado, eu posso dizer que ele é pessoal. Sabe aquelas coisas que você tem dificuldade? Por exemplo, você é mentiroso. Mentiroso, invejoso. Tá, porque você pode cair no pecado da mentira, porque nós estamos sujeitos, vamos dizer. Entenda bem o que eu estou falando. Existe uma diferença entre pecar e ser pecador. Pecar, todos nós estamos sujeitos, a Bíblia diz isso. Agora, pecador é aquele que pratica o pecado. Um exemplo, você tem uma dificuldade na área de falar a verdade. Então, se você mente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você pratica iniquidade. Você é iníquo, você pratica iniquidade. Porque você sabe que todos aqueles que mentem é filho do diabo, você é consciente, mas você peca. E igual você falou, existe o pecado, como que você falou antes? A mentira o quê? Consciente. A mentira consciente? Por exemplo, você não, pode mas cair. você falou uma outra. Por exemplo, nós que viemos para os Estados Unidos, nós cometemos um pecado inconsciente. Consciente. Tipo, você vai ficar quantos dias? Mas isso não é todo dia. Isso é iniquidade. É uma iniquidade? É iniquidade. Pecado cometido consciente. 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 Eu sei que é pecado, mas eu estou fazendo. E nessa hora, aqueles que ainda não estão com a mente cauterizada, eles vão sentir aquela luzinha. Você está mentindo, você está mentindo, você está mentindo. Uhum. Aí a decisão, aí que entra a arma mais poderosa na guerra, que é o livre-arbítrio. Tanto os homens quanto anjos têm livre-arbítrio. Uhum. Essa é a arma mais poderosa que nós temos. Uau. Aí eu decido fazer. Aí você ou decide. Não. Agora, se todo dia eu pratico a mentira, isso é iniquidade. É iniquidade. A inveja. Porque as pessoas falam assim, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo, tá? Aí o que é que acontece? Uma pergunta que você deve fazer. Você acha que Deus ia te criar para o diabo ter domínio sobre você? Então o diabo não decide por mim. O diabo não pode ter domínio Ele sobre me nós. tenta, mas ele não decide. A decisão é minha. Ok. Pecar ou não. Exatamente. A inveja é iniquidade? Sim. A inveja é iniquidade. E isso aí é batalha espiritual, porque eu tenho que lutar, tá? Por exemplo, uma questão de inveja. Aqui, né, eu moro na Europa, vocês moram aqui, a gente tem essa questão de passaporte, de visto, de conquistas pessoais e tal. Então, tem gente que não consegue se alegrar quando você, crente, quando você ganha um passaporte. sim, Tem pessoas que te isolam por causa disso. Isso é inveja. Inconsciente ela acha. E todo invejoso ele tem
ele está falando com Deus. Ele está dizendo assim, olha, você tem filhos preferidos. Porque eu estou aqui, isso aí eu chamo a síndrome de Caim. Quando eu não consigo me alegrar com a bênção do meu irmão. Entendeu? Isso também é batalha espiritual. Também é batalha espiritual. É porque eu tenho que aprender. Se Deus ainda não me deu, muitas vezes é proteção. A me alegrar com a vitória do outro. Exatamente. E tem coisas que Deus não te deu ainda por proteção a sua mesma. Eu concordo com isso também. Uma pessoa falou aqui, se você pode falar um pouquinho sobre pecados geracionais. De geração, pecados, né? de gerações. Isso é uma coisa muito séria também, que não é estudado, porque as pessoas dizem assim, eu aceitei Jesus, né? Então, se Jesus vinha hoje... fez novo. E é verdade. Se Jesus vier hoje, se aceitar Jesus, você vai subir. Se confessar, a Bíblia diz, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Só que existe vida abundante. Vida abundante, é isso aí. E a vida abundante consiste em libertação. Isso. Nós somos libertos, gente, para ter uma vida que seja 70 anos. Se você for viver 20 anos aqui na Terra, 40 anos aqui na Terra, tem uma vida de abundância. Porque tem gente que tem uma vida de miséria mesmo. E isso é muito sério. Porque isso é uma das coisas que nós falamos no seminário. A sua atitude hoje pode definir a sua linhagem. A sua atitude define a sua linhagem. Define a sua linhagem. Eu posso ter vindo de uma família cheia de pecado geracional, por exemplo. Eu vim de uma família alcoólatra. Não quer dizer que as minhas filhas e eu essa maldição tem que ser. Em Cristo, essa maldição, agora você aceitou Jesus, essa maldição tem que parar em você. Tem que parar em mim. Tem que parar em você. Cortar. Os seus filhos já não estão debaixo. Se ela continua, é porque eu estou dando legalidade ainda. Exato. É isso aí que as pessoas não entendem. Tá? Porque é a legalidade que vai perpetuar o pecado. E a legalidade sou eu que determino. Eu vou te dar um exemplo muito, muito fácil e vai ser um pouco polêmico, vocês vão se chocar um pouco. Davi, ele veio da linhagem dos Moabitas por parte de mãe. Certo. Aí o que acontece? Quem estuda sabe que os Moabitas foi um incesto de Ló com as filhas. Com as filhas. Passou gerações. Tá? Um dia Davi está em casa e esse espírito vai visitar ele. Porque havia uma legalidade no passado. Não quer dizer que Davi estava praticando nada disso. Ele vê Betseba. E ele peca. Na hora que ele peca, esse espírito volta a ter legalidade agora sobre ele. Que aí você vai ver esse mesmo espírito acontecendo de novo, incesto. Na filha dele. Os dois filhos. Aí depois você vai ver todo o problema que Davi sofreu por causa disso. Foi uma porta que ele abriu que trouxe muitas dores. Aí você vai ver os filhos dele, você imagina uma filha sendo estuprada por um irmão, incesto. Aí depois você vai ver o outro Absalão vai, pega as mulheres de Davi, vai pro teto e também tem relação sexual de novo. E aí gera uma questão de desonra que trouxe morte e muitas outras coisas. Mas ele teve a oportunidade ali de Betseba, porque vai haver a visitação agora, o que vai determinar o que eu faço com essa visitação. Isso. O próprio Senhor disse que quando o Espírito sai, ele volta. Ele volta, fica procurando. Encontrando a casa limpa, vai querer sujar. Vem de novo, né? Por isso que às vezes as pessoas participam de um seminário de libertação. Elas ali são realmente libertas. São limpas, elas saem limpas. Só que aí, quando a visitação vem, elas voltam a fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Uau! E outra coisa, pastora, Então, como é que você falou? 3 esferas de batalha espiritual. Primeiro o pecado. Pecados, que é a iniquidade, carnalidade. Tem o sarcós. Carnalidade, o que você chama de carnalidade? É quando eu dou espaço? Carnalidade é uma coisa muito séria. Agir tudo na carne. Por exemplo, tem gente que vai na igreja e ela é abençoada, aquele culto maravilhoso, recebe profecia. Na cantina ela entra na carne, perde tudo. Entendi. É falta de domínio próprio? Domínio próprio tem muito a ver com carnalidade. Tem muito a ver com carnalidade? Muito a ver.
Então, todas as vezes que eu ajo na carne, quando deveria ter, né, deixado o espírito tomar conta, e eu deixo a minha carne falar mais alto, Isso. eu estou entrando em batalha? Não, você é uma batalha diária, porque a carne é uma batalha diária. Você Uhum. levantou, você já está em batalha contra ela. Só que o vencer as pessoas regidas pela carne, ela é regida por um espírito chamado sarcós. Sarcós? Sarcós vem de sarcófago. Sarcófago. São pessoas que vivem regidas pela carne. Pela carne. Tudo ela atua na carne. Tudo é na carne. Porque à medida que você vai subjugando a carne, o teu espírito vai se fortalecendo. Então, a palavra sarcós quer dizer aqueles que alimentam a carne. A carne. Quando eu fico com raiva, tô alimentando a carne. Você está alimentando a carne, mas não é só nesse sentido. Grosseria, carne. Tudo que te tira o teu domínio próprio é carne. E olha, a gente se sente bem mal. Bem mal. A sensação é horrível, porque logo vem a opressão. E isso faz com que as pessoas desistam. E elas não crescem por quê? Porque elas não pegam aquele versículo que diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu posso cair, eu só não posso ficar prostrada. Isso aí. Entendeu? Então, quando eu... E nem ficar caindo toda hora. Nós que somos mães, né? Porque se você ficar caindo toda hora também, você não anda, né, querido? Já fica. Você não anda. Você Fica fica cara de caindo toda pau, né? hora, já não... E outra coisa, quando você cai e fica caindo, sem dar importância para isso, então você já está com a mente cauterizada. Mente cauterizada. E a cauterização de mente aí que é o perigo espiritual. Uma pessoa com mente cauterizada, ela peca, vai para a igreja e toma a ceia. Pastora, nossa, Deus, isso é muito sério, né? E ela não percebe. Ela não tem mais consciência de que aquilo ali é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E a Bíblia diz: aquele que come e bebe indignamente. está comendo para quê? Para a tua própria condenação. Então pronto. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Isso é libertação, viu? Libertação não é só ver demônio botar. Tem gente que nem vai para um seminário desse, Fica com medo. Que fica com medo, que não. A coisa mais absurda é quando a pessoa diz assim: eu não preciso. Pois é. Já estou em Cristo. Isso aí é perigoso. O trabalho de libertação, ele é tão sério que todos os dias nós, seres humanos, precisamos ser libertos de alguma areazinha. Porque a gente, por exemplo, eu venho de uma criação de 11 filhos, uma família católica, espírita e candomblé. Nossa, que mistura. e evangélica. Explosiva. Imagina a mistura dessa geração minha. E aí eu venho, essa carga, gente, ela quer me acompanhar. Os pactos que meus avós fizeram no passado. E é uma coisa tão séria, porque o inimigo, como eles não têm muito território, tá, irmão? Porque para cada um demônio existe 10 anjos ao redor dos que temem, tá? Dos que temem. Porque tem muita gente que anda em pecado e aí pega o Salmo 91 na hora. Ai, tá em pecado, ai, aquele que habita... É para os que temem ao Senhor. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Que temem. Há uma condição. Há uma condição. Aqueles que o temem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar nada quando o Senhor for o seu pastor. Inclusive luta. Entendeu? Não vai faltar nada. É verdade. Porque o povo também só quer bênção. Mas as lutas são para forjar. Gente, as lutas é só capacitação para a gente passar em níveis. Exato. Entendeu? É só capacitação para ir. Pastora Vânia, meu amor, um beijo. Te amo. Então, pastora, existe a batalha espiritual em 3 esferas: pecado, iniquidade, carnalidade, o que mais? Feridas e traumas. Feridas e traumas. Que todo mundo tem uma ferida e tem um trauma. E olha, o trauma é uma coisa tão séria, porque o trauma ele traz um monte de outras coisas. Um dia desse eu perguntei ao Senhor: você tá me achando um cara de cientista? Porque é cada manto, sabe?
E os traumas, ele é uma coisa tão séria, Diva. Só um minutinho. O nome dela é Luzia Pereira, ela é da Inglaterra, tá, queridos? Você que chegou agora, essa pastora vai estar amanhã dando seminário na minha igreja aqui nos Estados Unidos, na cidade de Leominster, na Igreja Evangélica Resgate, tá? Ela é lá do... Ai, a pastora. A Priscila. A Priscila, beijo pra você, Pri. Tem que trazer a pastora Diva pro céu. Esse ano, 2020 eu tô aí. Filha. 2020 ela vai estar com a gente aí no Brasil. 2019 eu não fui, gente, porque minha mãe teve um AVC. E aí eu tive que ir pro Brasil às pressas. Mas volta aqui, pastora, que isso aqui é muito forte. Traumas e feridas. Por exemplo, nós estamos vivendo, eu digo, que é a geração da alma penada. Alma penada. Que todo mundo é almático. Ah, sim! São as almas penadas. O almático é um conjunto de trauma. É um conjunto de trauma. Que faz a pessoa ser almática, tá? Por exemplo, uma pessoa que ela tem a estima baixa, ela vai ter que ser elogiada o tempo inteiro. Tá? São pessoas movidas a elogios. Certo. De certa forma, uma pessoa movida a elogios, ela é almática? É sim. Porque o elogio, ele é uma satisfação. Claro que o elogio é bom. Mas se você vive a sua vida toda, a pessoa tem que te elogiar. Sabe aquela pessoa que chega, muda a cor do cabelo e pega, tá bom. Aí vai pra você, aí você diz, não, tá bom. Aí vai pro outro, tá bom, tá bom. Aí vai pro outro. É sintoma de pessoas almáticas. Só que as pessoas almáticas também têm outro lado, elas se trancam. Tá? Elas se trancam e ficam olhando. Aí depois diz assim, ninguém me convidou, mas o convite foi feito todos os dias. Aí ela diz assim, mas ninguém me convidou, porque ela precisa de um convite específico. Ai, e essa geração da igreja, ela é muito almática. Eu não sei se você... Eu não sou crente desde pequena, né? Mas eu já ouvi coisas duras, né? Eu também. Hoje você não pode falar a verdade. Não. Se você falar a verdade, a pessoa sai da igreja, vai para outro lugar. Então, isso são pessoas almáticas. Elas só querem saber. E outra coisa, há um grande perigo hoje dentro da igreja, porque os púlpitos também estão almáticos. Cheio de pastor almático. Cheio de pastor almático que só prega mensagem que agrada o povo. Eita! A mensagem do Senhor não é para agradar o povo. Ela vai ser agradável. Mas quando for ele tem que ter uma mensagem de exortação, uma mensagem de ânimo, tem que pregar a verdade. uma mensagem de correção. A verdade ela pode ser com ânimo, com exortação, com correção, tudo isso feito em amor. É isso que traz a cura. É isso que cura, nos liberta. Libertação é pregar a palavra como ela é, né? E por causa disso a gente tem uma geração almática que sai daqui, vai para ali. A alma toda danosa, qualquer coisinha, a menina vai crescer, pelo amor de Deus, cresce. Eu já tô, eu disse a Deus assim, Deus, eu não vou mais pregar esse negócio de alma. De tanto que você se vê, vê pessoas nessa situação, né? E olha que eu fui tão almática. Se uma pessoa falasse de mim, eu chorava uma semana. Mas é chorar mesmo. Nossa. Não é esse negócio de dizer assim, ai, eu tô triste. Era chorar, ai, meu Deus. Falou de mim. Gente, você tá entendendo? É tanto tempo perdido. Eu tô te entendendo. Muito tempo perdido. O almático perde muito tempo. Muito tempo. De vida, quando ele vê a vida já passou. Tá? Uau. A alegria do Senhor, alegra-te no Senhor, sabe? E ele satisfará o desejo do seu coração. Exatamente. Uma pessoa, até que ponto a depressão ela é almática? A depressão é o seguinte, a depressão tem um sintoma, claro, clínico, tá? A depressão, gente, ela que fique bem claro, ela é a doença do século. Por que as pessoas estão deprimidas? O que é a depressão? É a falta de motivação para eu viver. Depressão, falta de motivação para viver. O que é que a pessoa deprimida? Ela desiste, ela está arrastando. Agora, claro que tem vários níveis. Agora, como é que nós, como cristãos, podemos ficar deprimidos? Isso é uma realidade no cristianismo. Hoje, nos consultórios psicológicos, 70% dos clientes são evangélicos. Por quê, Diva? Sabe somos almáticos? Não. Experimentamos algo e não conseguimos mais viver sem.
Meu Pai, experimentei Deus, experimentei o Espírito Santo, experimentei a alegria, a paz interior e perdi isso no meio do caminho. E agora eu não consigo viver sem isso. Não perca esse pensamento aí, só um minuto. Pastora Patrícia Alves, eu vou deixar o meu celular, você me liga, que ela poderá visitar vocês aí sim. 733. Tem alguns dias ainda, né? Eu vou segurar ela alguns dias aqui, então você pode me ligar que eu ajeito pra ela aí, tá bom? Pastora, volta aqui. Gostei desse assunto. Experimentei algo que é Jesus. Sabe você ter, por exemplo, quando nós recebemos Deus, é uma coisa tão maravilhosa, é tão sublime, a gente fica extasiado. E é isso que Deus quer pra gente todos os dias. Mas aí que tá, as batalhas espirituais diárias vai fazer de tudo pra me roubar isso. E aí eu me perco no meio do caminho. As batalhas espirituais vão tentar fazer com que eu perca o sabor de Cristo. A presença aquilo que eu já do Espírito experimentei. Santo. Entendeu? Aí você ajoelha, você não ora mais, aí você vai desistindo. Só que aquela saudade, aquela coisa, é um motivo. Para o mundo é tantas outras coisas. Mas a depressão no mundo é a falta de Deus. O ser humano chegou a um ponto tão profundo de coisas que ele diz assim, eu já fui até o cume. Nós somos a geração cume da montanha. Nós chegamos lá e encontramos assim, chegamos lá, conquistamos tudo e agora a gente diz assim, ué, mas porque eu não estou feliz? Pois é. Ah, eu vou ser feliz quando eu me casar. Aí casa. Aí, não, meu marido é bom, nossa, mas falta filho. Ah, não, falta filho. Aí vem o filho. Não, agora eu quero uma casa grande. Não, agora eu vou me formar. Você conquista tudo isso e continua com vazio, com esse vazio, né, interior. O que é isso? O lugar de Deus. Lugar de Deus. E uma das coisas que eu mais amo, que isso foi que me deu paz. Paz de espírito é uma coisa maravilhosa. Você passa paz para nós. Paz de espírito. Quando eu encontrei o caminho do Espírito Santo. Espírito Santo. Que é uma das coisas que a gente mais despreza, é essa presença. A gente está buscando ajuda em tantos outros lugares, sendo que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador, amigo. Sabe? E às vezes ele tá, eu tô aqui, mas a gente não tem Vinde a tempo. mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós deixamos de buscar o Espírito Santo. Essa é a nossa carência. Entra pro teu quarto, fecha a porta. E é tão engraçado que quando a gente tá ligado com ele, tá? Ontem mesmo eu vim pra cá, né? Que viagem abençoada de paz. Você falou. Sabe? Vem assim, você... Tranquila. Gente, um voo maravilhoso. Aí você chega aqui, dá tudo certinho, as coisas tudo. Então você vê o agir do Espírito Santo, a vontade dele. Que é soberana. Te leva para onde ele quer. Como gente, ela é Jesus assim fala. mesmo. Eu falei assim, pastora, eu esperava quando eu abri o seminário, eu esperava que a procura ia ser maior do que está. Porque para mim é um assunto importantíssimo. Por que os crentes estão perdendo tantas batalhas? Por não saber nem com quem está lutando. E eu fiquei meio frustrada com o número de inscritos. E aí eu falei para ela, ai pastora, que pena, são tão poucos inscritos para um assunto tão relevante. E ela disse para mim assim, pastora Diva, descansa a sua alma, né? Quantos forem ali serão os que serão alimentados. E Deus nunca se preocupou com multidão, pastora. Aí é outro problema da igreja atual. Sim. A igreja está cheia de pessoas vazias. Sim. Aí o que acontece? Nós esquecemos que o Senhor trabalha individual. Ele trabalha na multidão, mas o dom de Jesus é individual. Entendeu? Então isso está faltando também, esse tratamento individual. Eu fiz um curso com o pessoal e eu disse assim, não, vamos começar um curso de libertação com os líderes. Porque os líderes vão me ajudar a fazer o trabalho. Aí os líderes precisam também. Não, você não acredita. Só 3 dos líderes não caíram endemoniados. Eita! Foi terrível.
Eu disse, não, agora aqui é um seminário de libertação. Porque o que eu queria era capacitar para me ajudar. Sim. Mas aí o que é que acontece? Eles também estavam precisando. Eles iam e caíam endemoniados. Uau. Entendeu? Alguns ficaram possessos. Então a área da depressão... Laiane, você tem que vir, meu amor. A Laiane. Laiane, se você não puder vir os 2 dias, venha um. Arruma babysitter para os seus babies, você vai amar, Laiane, você precisa mesmo. Pastor, então voltamos aqui. Os 3 níveis de... Gente, a gente está falando sobre batalha espiritual, essa é a pastora Luzia Pereira. Vai ser porque toda hora entra gente nova aqui no canal. Ela vai estar com a gente amanhã e sábado. E um outro dia também ela vai estar aqui na minha igreja também. Só, né, num grupo fechado para... Oi, se puder tirar o fundo musical... Ah, tá bom. Thaís, tem fundo musical aí, meu amor. É porque as pessoas querem ouvir mais. Obrigada, a gente vai tirar, tá, Henrique? Olha só, gente, a pastora Luzia é uma das preletoras do nosso curso, que começa amanhã, de batalha espiritual. Ela vai estar ministrando. A apóstola Verbena da Flórida, que chega amanhã, uma ungida também do Senhor. E a pastora Isabel Falcão, do Brasil. Deixa eu ver o que a Kelly falou a aqui. Kelly, eu estava lendo. Oi, a Kelly Tavares. Ela escreveu... Lê aí, pastora, essa coisa da Kelly, que é muito interessante, está dentro do assunto que a gente está falando aqui. Ok. A Kelly escreveu assim... Anota para mim o endereço, Kelly. Por favor, Kelly, você parece que escreve rápido. Escreve aí para mim. 149 Mechanic Street em Leominster. Mas, gente, vocês precisam me ligar, porque... É uma benção, pastora Luzia. Vocês precisam me ligar, porque a gente vai servir um almoço e eu preciso saber para quantos nós estamos cozinhando, tá? Até amanhã cedo só e acabou. A Kelly escreveu assim. A motivação é outra. A motivação é outra, eu penso. Não para a igreja buscar... Não ir para a igreja buscar de Deus. Vamos para a igreja para que Deus possa fazer. Exatamente. Kelly, essa é a principal questão dos almáticos. Eles vão para a igreja só para receber o que eles querem receber. Você vai receber uma casa, você vai receber um carro, olha, todas as suas dívidas vão ser pagas. Só que tem uma coisa, a questão de libertação. A pessoa não é organizada financeiramente, tá? Uhum. Que nesse livro aqui, ó, que nós falamos do que é os 7 inimigos da promessa, ele fala justamente sobre isso. Um dos espíritos que é o gigazeu, aquele que anda amarrado. Sabe aquela coisa de você começar projetos e não terminar? São projetos inacabados. E a mesma coisa as pessoas fazem isso. Uhum. Elas vão para a igreja e elas só vão para receber. Elas não vão para cultuar, elas vão para receber. Aí você fala, mas eu vou para a igreja para receber a palavra? Sim, você vai para a igreja para receber a palavra. Mas o almático, ele vai para receber o que ele quer receber. E quando ele não recebe o que ele quer receber, aí ele fica frustrado. E outra coisa, Deus é Deus de princípio. A gente não vai para a igreja para receber casa, carro, namorado, marido, filho. Por quê? A Bíblia fala assim, buscai primeiro meu reino, a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, quem vive debaixo do princípio não precisa fazer campanha na casa própria, campanha do casamento. O versículo diz, e as bênçãos vão te acompanhar. É a bênção que te acompanha. Andar de junto, né? Isso. Você vai para a esquerda, você vai transbordar para a esquerda, para a direita, para o lado. Gente, bênção não é casa, não é carro. Bênção é presença com prosperidade. Vida abundante, é presença constante do Espírito Santo e, ligação com o céu. Isso é céu na terra. Isso é vida abundante. O resto vem. Gente, pastora Luzia é autora de 2 livros. É um que eu lancei lá no meu Facebook há um tempo atrás. E eu falei que um dia eu ia trazer nos Estados Unidos. Um dos livros dela é Os 7 Inimigos da Promessa. Vai estar com ela amanhã aqui na igreja. Ela vai estar vendendo esse livro dela. E é ela também que é autora do livro Mulheres Cheias de Graça, Mulheres que São uma Desgraça. Teve gente que viu esse tema desse livro e não entendeu nada. Nossa, que palavrão. Não, gente. Uma mulher
Uma mulher sem graça, Você sabe o que significa a palavra graça? Favor favor imerecido. imerecido. Desgraça é infortúnio e desgraça é negar a graça de Deus. É isso aí. É uma desgraça. Esse- Só que pra gente, principalmente os brasileiros, isso é um palavrão. E pra mim também é um palavrão, tá? Mas foi o tema que o Espírito Santo me deu. Mulheres cheias de graça, mulheres são de graça. São 7 mulheres que foram bênção e 7 mulheres Esse eu já li que foram todo, pastor. maldição. Esse eu já li todo, é maravilhoso. Esse é bom, eu gosto. Mas o meu xodózinho é esse livro. Você que prega a palavra, esse livro vai te acrescentar muitas coisas sobre as mulheres da Bíblia, muita coisa. E aí fala o espírito de Jezabel também. Fala sobre o Espírito de Isabel, mulheres cheias de graça, mulheres que são de desgraça, vai estar amanhã aqui no nosso seminário. E esse também, os 7 inimigos da promessa, uma viagem até a promessa de Deus. Então, vamos voltar aqui. Estamos nas esferas. Nós somos nas esferas da batalha espiritual. A primeira, 3 esferas, né? Primeira, pecados, né? Primeiro pecado. Segundo, que são as feridas, os traumas, o dano na alma e... O que você chama de dano na alma? Dano na alma é quando a ferida é tão profunda que ela fica ali guardada ou escondida, né? E causa um dano na minha alma que distorce a minha personalidade. E esse dano na alma, ele também é porque tem pessoas que elas pegam o trauma e elas passam a viver em torno desse trauma. São escravas. Aí já são a parte das prisões, né? Que são as prisões espiritual e psicológicas. Prisão espiritual e psicológica. Esse O inimigo te segura naquele trauma, que fica ali, você mesmo se lambendo o trauma, de feridas. lambedor de feridas. Isso é uma coisa muito séria também. Que precisa também ser tratada, né, pastora? Tem pessoas que têm trauma inconsciente. O que você chama de trauma inconsciente? Trauma inconsciente são coisas que aconteceram principalmente na primeira e na segunda infância. Tipo, passei fome. Exatamente. Pode ser um trauma inconsciente? Eu vou te dar um exemplo para nós mulheres. Toda mulher que ela não teve uma figura paterna, ela vai ter muita dificuldade em submissão. Por quê? Fala de novo. Toda Mulher que não teve uma figura paterna. Você, homem, que é casado com uma mulher que não teve uma estrutura de pai muito forte, você tem que conhecer. Por isso que você precisa conhecer a história das pessoas. a história. Geralmente, porque a igreja hoje não tem tempo de conhecer a história das pessoas, tá? Quando você conhece a história da pessoa, você vai direitinho nos pontos e nas portas que estão abertas. Eu vou te dar um exemplo porque ninguém conhece essa pessoa que eu vou falar e ela me autorizou a contar esse testemunho. Eu estava numa casa, né? E tinha nós fizemos um almoço normal. E tinha a filha da dona da casa. Quando na hora da mesa, na hora da oração, eu vi Maria Mulambo com o braço na mulher, na filha da mulher. Assim, com o braço colocado. Eu me assustei porque foi tão real e ela estava tão à Você vontade. viu o mundo espiritual. Vi. Aquela Maria Mulambo que todo mundo sabe que é um espírito. E eu sabia que era ela, porque eu conheço, já vi outras vezes. Só que ela estava normal. A pessoa que estava orando, e ela ali normal. E eu fiquei, menino, perdi o rumo. E como é que você vai dizer numa mesa linda lá, eu tô vendo Maria Mulambo aqui? É uma coisa muito séria, você tem que ter discernimento para fazer as coisas. E primeiro que tinha outras pessoas, segundo para não expor, porque tem gente que expõe as pessoas na área de libertação. Aí eu fiquei quieta esperando a oportunidade. Quando nós voltamos, ela me chamou e falou, olha, queria que você orasse pela minha filha, mãe. Queria que você orasse pela minha filha, porque tem 3 semanas que ela me falou que ela é homossexual. Aí eu contei, eu disse, olha, eu vi isso, realmente é. Aí ela ficou conversando comigo, né, e nós orando, e ela, pastora, me ajude, o que é que eu posso fazer? Não. Aí fui, ela fez assim, a senhora pode fazer? Eu falei sobre o ligamento de alma, aquela coisa toda, né? Porque geralmente Maria Mulambo vem da área sexual, aquela coisa toda. E aí, conversando com ela, crente, fique bem claro, crente dentro da igreja, servia o Senhor, uma bênção, eu a conhecia e sabia que ela era uma bênção. Ela é uma bênção até hoje, com um problema desse dentro de casa. Como que uma mulher que ora, que está servindo a Deus, casada, bem casada, e está enfrentando um problema desse dentro de casa?
Onde foi que a brecha abriu para esse espírito entrar na vida dessa mulher? Onde? Aí eu conversando, olha, no outro dia tiramos para jejuar, porque eu não via, ela tinha vida perfeita, não tinha como ter aquilo. Certo. Aí quando foi, conversando com ela me falou assim, eu disse assim, e como foi sua mãe, sua convivência? Ela falou assim, olha, pastor, eu tive muito problema com minha mãe. Nossa, mas a minha mãe, nós não se dávamos, brigávamos muito, inclusive ela tinha ciúme de mim, do meu relacionamento com meu pai, e começou a me contar um monte de coisa. Por fim, ela disse assim, sabe o que aconteceu? Um dia eu fiquei tão zangada com ela, que eu briguei com ela e saí e fui para uma praça. Aí disse assim, olha, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou dormir e vou me embora. Aí você já vê, espírito de rebeldia entrou, os conflitos familiares, que são as portas de entrada também, em muitas famílias. Conflitos familiares? É, ela ficou na praça, apareceu um homem, levou ela como ela quis, ela saiu decidida a não voltar, ela tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos. Foi para a praça, da praça esse homem pegou ela, levou para outro lugar, e ali ela teve a primeira relação sexual dela ali, naquele lugar, que era um prostíbulo, e ficou grávida da menina. Por essa porta aí que... Aí você vai ver que a porta de prostituição é comandada, um dos espíritos é Maria Mulambo. E aí Maria Mulambo dá abertura para homossexualidade, lesbianismo, todo tipo de prostituição. E aquele espírito achou a porta na vida dela, da filha dela, e foi se alojar lá. E agora? O que é que faz? É verdade ou não é? Acontece ou não? A mulher está dentro da igreja, mas havia uma porta ali aberta, sim, de legalidade, que trouxe essa legalidade para dentro da casa dela. E aí infelizmente também nós temos... Aí a Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Fizemos ali aquela quebra de ligamento naquela área. E hoje a filha dela está bem. Está bem, pastor? Entendeu? Então, assim, é um processo. É um processo. De tudo, mas existe, gente, é real. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Ah, você é um burro. Você... As palavras. Nossa, o diabo está dizendo assim, ó, não sou eu que estou dizendo que o filho dela é burro, é ela que está dizendo. Como ela é autoridade, agora eu vou mandar fulano lá, ou o espírito da burrice, se existe, vai lá e deixa esse menino burro. É você. Você mesmo profetizou. Porque diabinho. Seria Deus muito... Deus seria muito mal se ele pegasse e desse autoridade para as trevas sobre a gente. Não Sim. existe isso. Concordo entendeu? com você. A autoridade quem damos somos nós. A autoridade para as trevas tomar em conta somos nós que damos. É a legalidade. São as portas de legalidade. Eu vejo hoje o crente muito satisfeito, mas a maioria, quando você vai conversar, tem várias portas de legalidade na vida dele. Eu saí de um retiro um dia desse e eu perguntei quem bebia naquele retiro. E eu quase caí dura, assim, muitas mulheres levantaram as mãos. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas o que tem uma cervejinha, um whisky? É tudo inho, né, pastor? As portinhas de legalidade também, elas entram nas pequenas coisas. Aí você já tem um histórico de bebida na família, você está dando uma abertura para aquele demônio entrar, e depois você não sabe por que a sua vida está toda virada. Isso é só um exemplozinho, mas tem porta de legalidade de mentira, tem porta de legalidade de pornografia, que também hoje está sendo uma doença do século. Olha, eu vou te falar, eu fiz até um artigo esses dias lá na minha página, e foi uma frase muito forte. Pornografia preste atenção, é um culto entre Satanás, os demônios e você. Isso é pornografia. Fala de novo. Pornografia é um culto entre Satanás, os demônios e aqueles que praticam pornografia. Pornografia, ela não aumenta desejo sexual. Ela tira desejo sexual. Te isola. Pornografia cria isolamento psicológico. Sim. Pornografia, ela é uma prisão. É a mesma coisa que você abrir a sua sala e convidar os demônios para entrar
Toda vez que você aciona pornografia, você está abrindo um portal dentro do inferno para sua casa e dando legalidade para sua geração. Para ele gerenciar a tua parte sexual e emocional. Sexo não foi feito pelo diabo, sexo não é pecado, muito pelo contrário, gente. Quem é casado sabe que vida sexual em Deus é maravilhosa. Sim. Entendeu? Agora, a vida sexual fora é só prisão. É culto satânico mesmo. É pornografia, é culto satânico. Você sabia que agora a coisa que mais cresce é a zoologia, que é o sexo com animais. A zoologia, Aqui nos Estados Unidos é muito forte, mas no Brasil está em segundo lugar. Eu soube, pastora, que no Brasil existem hotéis, eu fiquei passada com isso. De zoologia. De zoologia. Você chega, você escolhe o animal que você quer ter relação sexual, eles buscam aquele animal e levam pro quarto. Exatamente. Isso é verdade. Eu fiquei estarrecida, entendeu? Eu tive acesso a algumas imagens e eu digo pra você... Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu senti vontade de vomitar várias vezes, porque é uma coisa muito diabólica. É diabólica. E cresce muito no Brasil. É por isso, gente, que você precisa ter conhecimento. Conhecimento é tudo. A partir do momento que você conhece a palavra, a partir do momento que você conhece o mundo que você está nele, você vai saber guerrear. Ó, e outra coisa que eu soube, o mundo já está no maligno, tá, gente? Isso que eu ia te falar. Essa porta de legalidade de sexo com animais, que é a zoologia, essa porta começa aonde? Quando você abre um site pornográfico, um filminho pornográfico. Porque vai descer, o nível, eu não digo que vai subindo de nível, eu digo vai descendo de nível, tá? Descendo de nível. O que é que acontece? Gente, olha, hoje, por a igreja não pregar tanto sobre arrebatamento, porque os púlpitos estão automáticos, então eles pregam coisas que eles pensam aparentemente que vai prender a igreja, prender as pessoas, que é a vontade, aquilo que as pessoas querem ouvir. Não se prega mais arrebatamento, não se faz mais seminário de libertação, não existe mais trabalho de libertação. Eu digo que essa é a época que o inimigo mais está avançando, porque eles implantou que não há necessidade mais de libertação. Tá? Exatamente. E os níveis, pastora, vão crescendo. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem, e eu vi também no Brasil, mulheres prostitutas oferecendo o trabalho delas, e estava escrito, eu não vou lembrar a palavra em inglês, que estava escrito, mas eu vou falar para você em português. Ela oferecendo o sexo. Como que eu vou falar isso? Eu tô com vergonha. Mas é assim, a mulher oferecendo o trabalho dela, ela falou assim, que ela faria os níveis de preço e atendimento dela. E um dos atendimentos dela é assim, gente, eu fiquei estarrecida. Defecar na boca. Como é que chama isso? Eu trabalho, gente, com as meninas. Eu trabalho em recuperação de ex-prostitutas, né? Que são as profissionais do sexo. Profissionais do sexo. Quando eu estou fazendo libertação com elas, você não tem condição do nível de coisa que eu já ouvi. Coisas assim, inimagináveis. Quando eu ouvi isso que você falou, você ouviu de alguém, né? E eu fiquei frente a frente com uma pessoa que tinha feito aquele tipo de coisa. E olha, preste atenção como desce, como o diabo cega e vai cauterizando. São homens que têm fetiches. O seguinte, a menina veste toda aquela roupa, né? E também é a primeira vez que eu estou falando isso em público, eu só falo sobre isso em seminários. Uhum. Ela fica na frente dele e o fetiche dele é que ela defeque na boca e em cima deles.
enquanto ele se masturba. Ou urinar, né? Urinar. Ou urinar. Urinar já é bem por baixo. Já é bem por baixo. Já é Agora, ultrapassado. pastora, como que pode uma coisa dessa? Vocês não acreditam. Eu digo São para demônios, você, pastor. diante da Trindade Santa, que eu conheci pessoas que fez isso. Não uma, mas várias pessoas. Que já praticaram isso. Que já praticaram isso. E quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei em estado de choque, mas depois o Espírito Santo vai te dando discernimento, é porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E isso, gente, é o cúmulo do... Eu sinto vontade de chorar, porque você não entende o que é uma pessoa se submeter, descer tanto, ao ponto de praticar isso. Você tá entendendo? Uhum. Como essa pessoa se sente depois? Como que ela se sente? Eu passo no mínimo 4 anos com essas meninas para libertação. Agora, quem quer trabalhar com uma menina que não trabalha, porque depois elas não conseguem, né? Acabada psicologicamente, ferida, cheia de trauma, né? Com objetos, como um objeto sexual. Algumas, quando se casa, tem outro problema, porque não tem nenhum desejo, elas viveram tanto naquele mundo que elas já não têm desejo. Aí já é um trabalhar para voltar a ver que a vida sexual é uma coisa que foi Deus que fez, porque para elas o sexo foi o fundo do poço, né? E eu sei que tem muitas profissionais do sexo aqui, também, como em todo lugar. Sim. E nós estamos aí para ajudar. Eu sei que você também ajuda. Pastor, deixa eu responder só uma menina que botou uma coisa aqui. É o seguinte, as pessoas perguntam muito e procuram muito pelo meu canal. Gente, eu não tenho canal no YouTube. Ainda? Eu não tenho, deixa eu falar. Eu não tenho, eu tenho a minha página e o Instagram. Por quê? Porque o trabalhar que eu tenho é uma coisa muito discreta. Primeiro que eu trabalho em recuperação também de tráfico, de pessoas que são traficadas. Então, eu não me exponho muito. Esse assunto não dá para ter em canal. Não tenho como ter em canal, né? E depois porque o Senhor me deu uma revelação. Vocês têm que levá-las, irmãs, nas igrejas. Ela faz curso, igual amanhã. Eu não vou poder filmar o curso. Não, eu aconselho também não filmar. Amanhã e sábado nós não podemos filmar, então... Tem coisas que acontecem lá que é pessoal. Eu queria achar uma pergunta aqui, um comentário que uma menina fez, uma jovem, Thaís. Só que eu perdi. Sobre ela falando sobre... eu queria achar e depois a gente vai desligar. Eu achei. Você achou? Tem uma pergunta importante. Se a pessoa era cristã e já tinha reconhecido Jesus e a palavra diz que todos os nossos pecados são perdoados, como pode haver legalidade em algo que foi feito na adolescência da pessoa? Gente, olha, o diabo é um ser legalista, gente. Eu não estou falando, nós não estamos falando sobre salvação. É isso que as pessoas não entendem. Nós estamos falando sobre vida plena, abundante. Isso. Tá? Você está salva, você reconhece Jesus como seu salvador, está salvo. Mas não tem uma vida plena, porque não foi curado do trauma. É isso que por isso que nós estamos fazendo. E vai haver essa visitação porque houve uma legalidade. Vai haver. Agora cabia a menina, também na hora que aconteceu isso, cabia a ela decidir. Tá entendendo? Todo mundo é livre para decidir, gente. Mas vai haver a visitação. Não me diga que não há, porque há a visitação. E se você quiser, você pode deixar o telefone ou entrar em contato com a pastora Diva. Eu faço questão de te mostrar, porque agora não tem como a gente mostrar. Eu te mostro que essa visitação vai haver. Tá dentro da Bíblia. O problema é que a gente não lê a Bíblia. E quando lê, não estuda. Não estuda, só a palavra de Deus é para ser estudada. Estudada. Tá? Vai haver essa visitação, sim, tá? E não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com salvação. Você vai ser salvo, mas vai tem a ver com vida abundante. Você viver a plenitude daquilo que Deus tem para sua vida. Você. Tá? Eu vou te dar um exemplo de mim mesmo. Eu nasci na Bahia, né? Todo mundo sabe que a gente fala. Deixa a pastora falando. Então, todo mundo sabe que na Bahia tem aquelas coisas de caruru, quem é baiano sabe.
E minha avó fazia caruru para 7 meninos, né? Caruru é uma comida típica da Bahia, que é oferecida para um santo, né? Um santo que fala assim, uma daquelas entidades que todo mundo conhece. E eu era uma das 7, então eles fazem a comida, oferece para o ídolo, né? E depois eles escolhem 7 meninos ou meninas para comer aquela comida que foi oferecida ao ídolo. Eu era uma das 7 meninas escolhidas. Comi várias vezes aquela comida. Aí com 8 para 9 anos eu aceitei Jesus. Na igreja, bênção, trabalhando, fazia... Quando eu tinha 18 anos, quando eu fui para o seminário, e durante a minha vida toda, eu sempre tive problemas de estômago. Uma dor no estômago, uma dor, sempre aquela dor, aquela coisa toda. E eu estava na igreja, eu já era batizada, eu estava ceando e tal, aquela coisa tudo. Não tinha no seminário, quando foi no seminário, em uma das aulas de libertação, o pastor foi até um pastor americano, ele começou a explicar sobre isso e falar. E à medida que ele ia falando sobre comida sacrificada, eu comecei a sentir dores no meu estômago, como eu sentia, mas eram dores fortes. Eu me lembro que eu ficava assim na aula, e aquela dor. E na hora da ministração, ele foi a pessoa que me ministrou. Ele foi e falou, eu falei com ele que eu estava sentindo muita dor no estômago. Aí ele perguntou se eu tinha comido alguma comida sacrificada. Aí eu falei, na minha infância eu comi, mas depois de crente eu nunca comi aquela comida. E, por incrível que pareça, na hora que ele começou a orar por mim, começou a orar, aquelas dores ficaram mais intensas. E à medida que ele foi orando, eu vi assim, quando ele falou assim, sai em nome de Jesus, saiu aquele negócio assim como uma alga, sabe? Quando a gente tá na praia, saiu aquela coisa preta e eu vomitei aquilo tudo. E parecia que era aquela comida que eu tava comendo naquela hora. E nunca mais eu tive dor de estômago. Uau. Então, minha filha, é contra fatos. Pra mim, não existe argumento. Pode ter teologia, mas eu aprendi na prática. Uau. Muitas coisas eu aprendi na prática. Então, eu não tenho como forçar ninguém a acreditar, tá? Porque convicção é uma coisa pessoal, mas é isso que eu tenho vivido. Eu tenho vários outros exemplos, né? Mas esse foi um que eu posso te falar. Então, isso quer dizer o quê? O que é vida abundante? É viver sem dor de estômago. Tem nada a ver com salvação. Tem a ver com dor de estômago. Isso é vida abundante. Tá bom, meu amor? Mas estamos aí, né? É isso que a pastora está tentando explicar. Não estamos falando da salvação, mas de viver uma vida aqui na terra com plenitude, com abundância, livre de toda a amarra do passado. Queridos, nós vamos ter que terminar. Ela precisa descansar, ela está ainda preparando o estudo dela para amanhã. Amanhã às 7 da noite começa o nosso estudo. Se você está interessado, mora aqui na região de Boston, liga pra gente, 978-549-7331, tá? Eu preciso só saber se você vem ou não, por causa da alimentação, porque a gente vai servir um almoço amanhã. Quer dizer, sábado. E era só uma palhinha para vocês sentirem o que é esse curso, o que é seminário de batalha espiritual. Um beijo no coração de vocês. Vou fazer comidinha para nós, vai dar 2 horas da tarde aqui nos Estados Unidos, gente. A hora boa. Fiquem na paz, gente. Um beijo, gente. Eu espero vocês lá. Tá, liga pra mim. Sexta-feira, você que tiver alguém aí deprimida, cansada, esgotamento espiritual. Vamos nos fortalecer no Senhor. É aprendizado, gente. É aprendizado. É aprender, né? E aprendizado nunca é demais. A gente nunca derrama de aprender. A Leila falou que tá tão bom, que pena. Um beijo pra Lori. Ela é lá da Itália, pastor. Está nos ouvindo da Itália. Legal. Muita gente do Brasil nos ouvindo. Onde fica a igreja de vocês? Querido, o endereço está acima. É em Leominster, nos Estados Unidos da América, em Boston. A minha filha está escrevendo aí de novo o nosso celular. Liga, se inscreva e vai ser uma bênção. Beijo, gente. Canta, Thaís, só um pouquinho. Thaís, gente, não quer cantar pra vocês. Canta só. Vai. Olha outra coisa, ó. Só um minutinho. Você leu a da Laura? Não. Olha o que a Laura tá falando.
Estou com uma amiga pastora que está passando por isso. Seu esposo vive nesse mundo de pornografia. Gente, é uma coisa séria. Os estudos estão dizendo que, infelizmente, a liderança evangélica está vivendo uma epidemia nesse assunto. Esse comentário aí, pastor, foi quando nós falamos sobre a pornografia. E o pior, pastor, o maior mal é o meu professor de teologia no Brasil. Eu tenho um professor de teologia aqui, que é meu esposo, e um no Brasil, que é o pastor Carlos Eduardo. E essa semana ele fez uma live falando o seguinte: não use máscaras. Se a sua família precisa de ajuda, queridos, tem 7 mil joelhos que ainda não se dobraram a Baal. Existem 7 mil homens de Deus ainda. Existem 7 mil mulheres de Deus ainda. Que você pode procurar ajuda e dizer: me ajuda, entra na minha casa, ore comigo, orienta, o que eu faço, e ter uma família plena. Pior coisa, irmãos, é a gente viver de aparência. Eu não dou conta, não. É bom a gente ser o que a gente é. É bom a gente ser de verdade. E gente de verdade tem problema. Gente de verdade precisa de cura. Gente de verdade precisa de ajuda, tá? E nós estamos aqui para poder ajudar aqueles que querem a nossa ajuda. Quem mora no Cape Cod, dá para vir para a conferência, só 2 horas daqui, gente. Pega teu carro, esses carros tudo jóia dos Estados Unidos, dá para você vir. A Priscila tá querendo pegar um avião, a Priscila de Osasco, gente. Aí. Vai fazer o 100, dia 15 de julho, ela tá querendo pegar um avião. Vem, Pri, vem. Priscila, você vai amar. Você é a primeira vez no Brasil? É a primeira vez, vai ser lá na igreja, na comunidade Getsemane, em Osasco, 15 de julho. Eu acho que as vagas já até acabaram. Eita, agora. Gente, então nós temos nosso seminário amanhã e depois aqui em Leominster. Depois, 20 de abril, a conferência, eu faço parte das 300 na cidade de Salt River, ainda tem algumas vagas. 15 de junho, as 300 estarão na Flórida, tá? Na área de Fort Myers. Nós já alugamos uma igreja no tempo para 500 mulheres. Glória. Tô te esperando lá. Aqui não para, gente. Dia 4 de maio, nós vamos estar no Brasil, em Fortaleza, nas 300. É uma conferência de mulheres muito abençoada. Agosto, dia 3, nós vamos estar na Pensilvânia com as 300 também. E setembro, provavelmente 28 de setembro, será a nossa data das 300 em Boston. E o ano que vem nós vamos estar com as 300 na Inglaterra, porque Deus colocou no meu coração para levar as 300 também à Inglaterra. Olha, estão perguntando o horário de amanhã. Horário de amanhã, gente, 7 da noite, tá? Dá para você vir, Irlânia. 7 da noite. Lucineide. Tem uma taxinha do seminário, porque nós precisamos pagar a passagem da pastora, abençoá-la. Ela saiu da casa dela, irmãos, largou a igreja dela e veio nos abençoar. A taxa é somente $30, tá? E ainda tá incluído um almoço para vocês. Meu Deus do céu! Amanhã vai ter café com bolo, com pão, com presunto, frutinha. Isso não paga, gente. É muito irrisório. Aline Fernandes, é uma benção, eu faço parte das 300, mês de setembro será a minha 4ª participação. Que linda. Pastora Diva, a senhora é uma benção, eu já gosto de ouvir a senhora, amém. Ei, Fernando, bênção de Deus, um beijo. Maria Santos, vem para a conferência. Erlane, você pode até pagar na hora, você só precisa me ligar para confirmar a tua presença devido à alimentação. Porque eu preciso saber para quantas pessoas nós vamos cozinhar sábado, tá bom? Gente, um beijo, amo vocês, juntos até o arrebatamento, até a volta de Jesus, não vamos desistir e vamos todo dia procurar nos libertar de todas as amarras do inferno, porque Deus nos fez livre, Ele veio para libertar o cativo. Amém. Olha, esse assunto é tão profundo que Jesus quando chega ali em Gadara, né? Ele encontra um homem possesso de uma legião de demônios, irmãos. E olha, o cara vivia dentro dos sepulcros. Demônio não brinca, irmãos. Os demônios é assunto sério. Agora tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, só pra gente terminar. Fala assim, quanto poder o diabo tem sobre a minha vida? Uau! Sabe o que você dá? Só aquele que você der. Tá? O poder que o diabo tem na sua vida é aquele que você dá. Porque a palavra de Deus diz, se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Exatamente. Livres. Foi para isso que Jesus veio, para nos libertar. Gente, um beijo. Fica Isso com não- Deus. isso vai Amo virar um vocês. vídeo, né? Ai, Deus